Eu sei, você nunca tinha imaginado isso, mas por tudo isso que eu falei pra vocês, o melhor casal dessa série. Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Eric Aoki e hoje nós vamos falar sobre os melhores casais de Grey's Anatomy com base nas melhores cenas, os melhores momentos e também no melhor desenvolvimento. Obviamente esse aqui é um vídeo um pouquinho mais pessoal e eu acho que todo mundo pode ter uma opinião um pouco diferente sobre isso. Justamente por isso, você tá assistindo esse vídeo, eu quero muito que você também comente aqui embaixo quais são os seus 6 casais preferidos da série. Faz aí embaixo a sua própria lista, é muito legal porque a gente consegue ter essa troca intensa, imensa de experiência aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários, então pode ficar tranquilo que eu muito provavelmente vou estar vendo a lista de todo mundo aí. E se você, assim como eu, é apaixonado por Grey's Anatomy, tá chegando agora aqui no canal, então você não pode esquecer de vir aqui embaixo, apertar para se inscrever no canal e apertar para ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo sobre Grey's Anatomy que eu postar aqui. Acredita, tem muito vídeo de Grey's aqui nesse canal, então vocês não vão se arrepender. Me segue também lá nas redes sociais que estão aparecendo aqui no Instagram, no Twitter, que é onde a gente tem um contato muito mais direto. Vamos nessa que o vídeo já vai começar. Por mais que o desfecho desse relacionamento tenha sido um pouco trágico, digamos, tudo por causa da saída do Alex da série, que se você ainda não assistiu o vídeo que eu explico pra vocês o porquê, a verdade por trás da saída do ator Justin Chambers, o ator do Alex, então eu super recomendo você ir aqui no cardzinho e lá assistir o vídeo, porque tá bem explicativo e vale a pena você entender essa polêmica toda. E sim, eu tô falando do Alex e da Jo. Esses dois tiveram um começo de relacionamento um pouco complicado. A princípio a gente não sabia se esse negócio ia pra frente ou se não ia pra frente. Eles ficavam meio dessa, será que vai, será que não vai, será que é uma coisa casual, será que eles estão ficando sério? E foi nesse vai e volta todo que eles começaram a se relacionar. Claro que não é assim tão exagerado da forma que eu falei pra vocês, mas tinha hora assim que eu falava, meu Deus, não vai, né? A princípio a gente realmente não sabia se esse negócio ia pra frente, porque eu acho que o Alex, a gente sabe como ele é, o personagem teve o seu coração quebrado de forma suprema pela Izzy, e tanto que o Alex até se questionava se algum dia ele seria bom o suficiente para uma pessoa não abandoná-lo da forma que ele sempre era abandonado. Esse era sim uma das preocupações e uma das inseguranças do Alex em relação aos relacionamentos, né? Já a Jo teve que superar um casamento com um marido que a agredia e tem uma história por trás, tudo que ela passou e a insegurança que ela teve que superar para poder finalmente se abrir de forma completa para um novo relacionamento. Tão puro a forma que eles desenvolveram isso, a forma que o Alex conseguiu se abrir pra Jo, pra eles conseguirem ter essa relação, a forma que ele deixou claro que ele podia fazer o que for, mas ele nunca ia machucar a Jo. E sinceramente, a Jo, ela era um personagem que a princípio, quando ela apareceu na série, eu não era muito fã não, viu? Eu não gostava muito da Jo. Assim, não demorou muito tempo pra eu começar a me apegar a ela. Eu acho que na época que tinha a Jo e a Edwards, né, que eram as duas internas da geração delas, eu sempre gostei muito mais da Edwards, porque de alguma forma a Edwards me lembrava até um pouco da Cristina de vez em quando, e como eu sou apaixonado pela Cristina, eu acabei me apegando bastante a Edwards. Eu fiquei completamente apaixonado pela Jo mais pra frente. E depois que nós tivemos todo aquele arco do Paul, o marido abusivo da Jo, arco bem difícil assim pros dois personagens, e eu acho que naquela época, assim, tudo que tava acontecendo, eu consegui criar um carinho tão grande, tão imenso por esses dois, e eles sempre tinham cenas tão boas, cenas tão saudáveis. A forma que o Alex sempre tava ali pela Jo, a forma que a Jo também tava sempre ali por ele, eu achava simplesmente tudo lindo entre os dois. Eu não conseguia encontrar uma razão pra não apoiar aquele relacionamento, porque não tinha nenhuma coisa que parecia chegar nem perto de ser algo tóxico. E de certa forma não tem como a gente negar que o Alex teve um papel muito importante nesse desenvolvimento da Jo. I dare hear me say the words, so I'm saying them right now. I don't hear anything. Oh, shut up. Okay, but I'm serious. fine. I love you. Tanto que uma das cenas que eu acho mais fofa deles é quando o Alex diz pra Jo que ele nunca iria machucá-la, né? Aquela cena
Nossa, eu fico até de coração derretido quando assisto, porque é tudo tão perfeito, todo o desenvolvimento dos personagens, o que eles estão falando, a atuação dos dois. O Justin Chambers deu um show de atuação naquela cena, a forma que os dois estão ali tão vulneráveis na frente do outro e eles finalmente percebem o quanto eles se amam. Eles também tiveram um dos casamentos mais perfeitos da série no final da 14ª temporada. Depois que a Joe entrou naquela crise de depressão muito forte, quando ela encontrou a mãe dela, a forma que o Alex em momento algum não passou em nenhum segundo da cabeça dele não fazer tudo que ele podia para ajudar a Joe, e ele fez absolutamente tudo. Ele soube dar o espaço dela, ele soube quando voltar, ele perguntava, tá ok, você tá bem, eu posso me aproximar de você, porque ele conseguia entender o quanto a Joe tava machucada naquele momento. Eu acho que essa e outras coisas fazem com que esses dois entrem aqui na lista, com certeza. Em quinto lugar nessa lista fica o único casal que foi pra sempre, eternamente, Endgame. Se você não sabe que Endgame é quando um casal meio que terminou a história juntos, é quase como um Felizes pra Sempre das histórias da Disney, essas coisas, é quase isso, né? Só que assim, Felizes pra sempre. Onde, né, meus amigos? Onde? Porque a gente tá assistindo Grey's Anatomy, mas que não tem final feliz pra ninguém, não. Aqui é só viveram tristes para sempre. Ai, caramba, eu sou muito trouxa. O caso desse casal aqui definitivamente não foi feliz pra sempre, porque sim, eu estou falando do Mark e da Lexi. Os dois eram tão fofos juntos, e a forma que o Mark se apaixonou pela Lexi eu acho uma das minhas coisas preferidas da série inteira. A forma que ele era tão garanhão e tudo, mas mesmo assim ele ficou como um garotinho apaixonado por ela. Os dois tiveram a cena mais emocionante de despedida dentro da série pra mim, que é a despedida do Mark quando a Lexi tá lá embaixo dos escombros do avião. Nossa senhora, só de pensar nisso eu fico até meio abalado, sabe? Porque o negócio é triste demais. Meu Deus do céu, como é que a gente se propõe a assistir uma série dessa que é só sofrimento o dia inteiro, o episódio inteiro, as temporadas inteiras? Não apenas a despedida que um teve do outro, nós também vimos o fim oficial do relacionamento deles e... eu sei, gente, é muito triste, mas eu era completamente apaixonado pela forma que esses dois eram tão fofinhos juntos. E uma das coisas mais legais de tudo do relacionamento dos dois é que a Shonda Rhimes, a criadora da série, já revelou que a razão pela qual ela fez com que os dois morressem ao mesmo tempo é porque ela não conseguia imaginar uma história dos dois em que um não estivesse lá pelo outro. Porque pra ela, o casal Mark e Lexi era pra terminar juntos e não havia nada que faria isso mudar. Por isso que quando a Carla Leaf, a atriz da Lexi, saiu da série, o Mark também teve que sair porque ele não podia continuar sem a Lexi. Esse aqui é um casal um pouco mais novo, né? Porque eles não começaram faz tanto tempo assim. E sim, eu tô falando da Amelia e do Link. Esses dois que começaram meio que como um casal inesperado, até porque quando eles começaram tudo isso era só uma forma meio casual de eles esquecerem os outros problemas que eles estavam enfrentando na vida deles. Mas isso mudou muito rápido quando os dois se entenderam de uma forma... perfeita, e a química que esses dois têm em cena é simplesmente perfeito. A Amelia já passou por alguns momentos bem difíceis dentro da série, principalmente se você já assistiu Private Practice, então você sabe que o que a Amelia passou assim é uma coisa absurda de se assistir. E ver como a personagem é hoje em dia tão mais forte, tão mais cheia de si mesma, depois de ter superado tantos traumas, tantos problemas, principalmente o seu vício nas drogas. Então a personagem é tão completa e tem uma carga emocional tão forte por trás, e ela encontrou no Link uma força que eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito inesperado, porque os dois não estavam com alguma coisa tão sólida assim. Era realmente, como eu disse pra vocês, uma coisa casual, mas no primeiro momento em que ela precisou, o Link tava ali por ela. Inclusive aquele episódio em que a Amelia tá passando por aquela situação meio estranha com a sua família e elas querem conhecer o Owen, que era pra ser, entre aspas, o marido dela na época, mas eles já não estavam juntos. A força que o Link deu pra Amelia naquele episódio foi simplesmente incrível. Eles nem tinham essa relação tão fixa, tão forte como eles têm hoje em dia, mas desde o princípio ele já mostrava o quanto ele se importava. E por mais que esse aqui não fique em uma posição maior dentro
terceiro da minha lista, eu acho que hoje em dia, com o que a série tá desenvolvendo, a Melink é o meu casal preferido da série, sem pensar duas vezes. No terceiro lugar dessa lista nós temos Kali e Arizona. Eu sei, existe muita controvérsia em cima dessas duas, e depois de tudo que aconteceu entre elas e o desfecho desse relacionamento, é de se entender que muitas pessoas fiquem com o pé atrás quando estamos falando de Calzona. Mas é inegável o quanto elas cresceram e o tanto que uma sacrificou pelo bem uma da outra. A história que elas viveram juntas, eu acho que marcou Grey's Anatomy pra sempre. Sem contar a química que essas duas tinham em cena, né? É uma coisa inegável. E, assim, pensando no desenvolvimento delas, pra mim, um dos arcos de maior superação dentro da série é o arco da perna da Arizona. Ela passou por tantos estágios pra se autoaceitar e acabou se tornando até um pouco destrutiva nesse meio tempo, com tudo que tinha ao seu redor. Mas mesmo assim, a Kali nunca desistiu de apoiar a Arizona em nenhum momento. Ela esteve do lado da Arizona durante todo o período em que ela precisou para aceitar sua nova realidade. Inclusive tem até uma cena das duas que eu sempre me arrepio quando assisto, que é quando a Arizona estava passando por aquela crise muito difícil de aceitação. As duas estavam no chuveiro, no banheiro. A Kali não solta de forma alguma e não deixa a Arizona desamparada em momento algum. Yeah, and it's a problem because you now stink. This bathroom stinks. I am not sharing my home with someone like this. Get out! I have nowhere else to go. This is my life now too. O que elas tinham era algo muito lindo. Eu fico muito triste até hoje que o desfecho que eles deram pra esse relacionamento foi um cocô. Mas assim, eu tô tentando nem pensar nessa parte porque a gente tem que pensar nas partes positivas, que são muitas. O segundo casal dessa lista eu sei que vai ser um pouco controverso, e muita gente vai chegar aqui falando que esse casal não deveria nem estar aqui na lista porque tem muita gente com um ódio muito grande pelo Derek. Sim, eu tô falando do casal principal da série inteira, o casal que mais marcou tudo, que é Meredith e Derek. Mesmo com todas as controvérsias que existem no relacionamento dos dois, eles também marcaram uma geração inteira. Eu não sei nem se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, os dois são literalmente o casal mais conhecido da televisão no país inteiro, pra vocês terem noção da força que esse casal tem. A forma que esses dois marcaram o entretenimento audiovisual não dava pra ser deixado de fora dessa lista. Então vamos esquecer um pouco dessa polêmica e vamos focar aqui nas partes boas desse relacionamento. Temos, por exemplo, a cena em que o Derek coloca as velas onde eles futuramente iriam montar uma casa. E uma das coisas mais icônicas que marcou a série inteira até hoje é o casamento no post-it. A cena do casamento no post-it, eu fiquei tão chocado quando aconteceu, porque eu realmente não esperava aquilo. A série já tava dando algumas diquinhas de post-it aqui. A Cristina aparece com post-it antes e tipo, passou super batido, mas no final das contas aquele post-it que eles foram colocando bem aos pouquinhos acabou tendo um dos papéis mais importantes dentro da série inteira. When we hate each other, no running. Ever. Nobody walks out, no matter what happens. E sinceramente, esses dois têm tantos momentos que seria válido um vídeo inteiro só pra ficar contando tudo que esse casal já passou. Porque eles têm uma história que, querendo ou não, foram aí 11 temporadas, né? Aconteceu coisa pra caramba. E esses dois ficaram juntos, ou pelo menos quase juntos, as 11 temporadas. Então tem conteúdo pra caramba deles. E finalmente nós chegamos no primeiro lugar da minha lista, que é o casal Jackson e April, o famoso J-Pro. Simplesmente eu acho que esse aqui é o casal que merece estar em primeiro lugar da minha lista, porque tudo sobre eles pra mim é incrível. A forma em que eles começaram a se relacionar, a forma em que a April passou pelas suas dúvidas, até mesmo a sua crise de fé, e a forma que o Jackson tava sempre ali por ela, tava sempre presente pela April. A química que esses dois tinham em cena. Meus amigos, eu não sei se eu conseguia sentir alguma coisa tão forte com nenhum outro casal dessa série. E se eu tivesse que falar assim, na lata, qual é a minha cena de romance preferida da série inteira, é com certeza a cena do casamento da April com o Matthew. É bizarro, né, que a gente tá falando da melhor cena de romance e a gente tá falando aqui da cena também de um cara ficando corno no altar.
Mas enfim, como negar que aquela cena é incrível, né? Quando o Jackson se levantou e eu fiquei tipo, meu Deus, que? Na hora que eu tava assistindo aquilo, eu vi aquilo, gente, eu dei um pulo da cadeira, vocês não têm noção, eu não esperava que em nenhum momento. Tipo, ele já tava se coçando, eu falei, não vai, será que ele vai? Não sei, acho que ele não vai ter coragem. Quando ele levantou e chamou a April, nossa senhora, gente, que cena foi aquela? I love you, April. I always have. I love everything about you, even the things I don't like. I love you, and I think that you love me too. Do you? Foi simplesmente, absolutamente tudo pra carreira. Com certeza foi a melhor decisão que eles podiam ter feito. E sim, é muito triste o desfecho que eles deram pra esse relacionamento tão perfeito, até um pouco revoltante. E eu culpo um pouco a Krista Vernoff, sabia? A showrunner da série nova. Sempre tive essa impressão que todos os arcos que não foram ela que criou, ela tem preguiça de desenvolver, e uma hora ou outra ela acaba, porque a Shonda que criou J-Pro, né? Não foi a Krista Vernoff. E a maior parte dos casais que a Shonda criou, hoje em dia já não existem mais, não sei se vocês perceberam. A maior parte dos que temos hoje são os criados pela Krista Vernoff. Então, se isso aí é culpa dela, não posso afirmar. Mas eu acho que tem um pouco de culpa dela sim, porque se ela não quisesse que J-Pro tivesse acabado, ela simplesmente teria feito não acabar, não é mesmo? E infelizmente também, justamente pela April não tá mais com o Jackson, eu acho que acabou deixando a atriz um pouco avulsa na série e que acabou sendo a desculpa que eles deram depois pra demitir a atriz Sarah Drew, e por causa disso também nós perdemos a personagem April. Bom, essa aqui foi a minha lista dos 6 melhores casais de Grey's Anatomy. Não deixe de comentar se você concorda comigo e também faz a sua própria lista aqui nos comentários, porque assim a gente até consegue encontrar outras pessoas que concordam com a sua lista. Então eu vou estar inclusive deixando os coraçõezinhos, e nos comentários das listas que tiver um coraçãozinho meu, é porque eu super concordo com o ponto de vista e eu entendi o porquê você fez a lista assim. Então faz a sua lista que eu quero muito saber, e também se vocês tiverem um tempinho a mais para escrever uma breve descrição do porquê você colocou esse casal dentro da sua lista, vai ser muito legal também. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Porque eu sei que muita gente passa o vídeo inteiro e não deixa o like no vídeo. Deixar o like aqui no vídeo realmente me ajuda. E me segue lá no Instagram e no Twitter também, que é onde a gente tá sempre conversando sobre Grey's Anatomy, sobre a série, sobre a vida, sobre absolutamente tudo. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima!